Olá, meus amigos, boa noite. Estamos chegando nesta sexta-feira, dia 31 de janeiro de 2020. Um momento marcante para o programa Descendo a Linha, por ser o último programa do mês de janeiro, né, naquela série de uma hora só. Hoje também finalizando o mês de janeiro, estreando em novo horário, que é das 20 até as 21h30, e hoje com um convidado mais que especial. Já está nos estúdios, então, o nosso convidado, doutora Elaine. Boa noite, doutora. Boa noite, Marcelo. Boa noite aos nossos ouvintes, aos nossos internautas, o pessoal do aplicativo, do site, né, o pessoal do grupo. Estamos aí com o vereador Thomas, a Daia, o Deli, deixa eu ver se não fugiu, Janice, o Everton Lima, o Orides, presidente do PSL, Isabel Blansky, a Cláudia, o Wellington Lori, por aí, Margarete Dorigan, Papes também está na área, e os outros aí temos 30, já perdi, já passou aqui. É um agradecimento ao nosso amigo Elvis, também está aqui nos estúdios conosco, né? E ao nosso convidado, né? Nosso amigo do PSL aqui, o coronel Guilherme Demarque, que aceitou o nosso convite de vir aqui, né, bater um papo com a gente, com os nossos seguidores, para falar um pouquinho sobre essa decisão que ele teve de se colocar como uma proposta de pré-candidato ao pleito de 2020 para a Prefeitura de Itapuá. Boa noite, coronel. Boa noite, doutora Elaine. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. Seja muito bem-vindo aos nossos estúdios, saiba que a casa está aberta, sempre que eu desejar estar aqui, né? Está desligado? Muito obrigado, Agora Elaine. Opa, vai sair, doutor. Desculpa aí, deu um tilt aqui. Não, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios aqui. Estamos sempre de portas abertas para recebê-lo. Sempre que quiser vir aqui, conversar com a gente, conversar com o nosso público, estamos aqui. Obrigado pelo convite, Elaine. Para mim é um prazer enorme estar aqui nessa noite, e gostaria de dizer também que é uma oportunidade enorme eu poder fazer a minha apresentação pessoal aqui e dizer que falarei um pouco da minha vida, alguma coisa sobre alguns projetos que temos, e também estarei à disposição para quem quiser formular algum tipo de pergunta. Maravilha. Então, na verdade, assim, hoje a gente, né, convidou o senhor para vir aqui justamente para poder tentar apresentar o senhor para a comunidade, né? Óbvio que muitas pessoas lhe conhecem, mas assim, para que nós possamos conhecê-lo também, saber um pouco da sua vida, o que levou o senhor a entrar para a política agora, né? Propor essa situação de pré-candidatura, falar um pouquinho do senhor, falar o que o senhor vê da nossa linha Itapuá, o que o senhor espera, na verdade, para conhecer os nossos internautas que estão aqui. Hoje, agora temos 45 pessoas ao vivo na live, para mim dá 45, o aplicativo aqui está com 420 pessoas, então deve subir um pouquinho. Vamos compartilhar, pessoal, a live nos perfis de vocês, para a gente alcançar mais participantes aí, para que possam fazer aí as perguntas. A hora é agora, a live está aberta, o pessoal poder perguntar, né, para a gente tirar as nossas dúvidas aí. Então conta para nós, coronel, um pouquinho da sua vida, até o senhor chegar em Itapuá, como é que foi para a gente conhecer, se apresenta para o nosso público. Vamos lá, pessoal. Então, eu sou nascido em Brusque, Santa Catarina. Meu pai, Luiz Demarque, descendência italiana, e a minha mãe, Melida Steingreber Demarque, descendente de alemães. Em Brusque, no período da nossa infância e adolescência, eu e demais irmãos, eu tenho 2 irmãs e 2 irmãos, somos em 5. As nossas atividades diárias era ajudando o nosso pai. O meu pai, na época, ele trabalhava com tecido e ele tinha a profissão de alfaiate. E todos os filhos ajudaram até chegar no momento de entrar para curso superior, ajudaram o meu pai na sua labuta diária. Tanto as minhas irmãs quanto meus irmãos. Após o término do meu 2º grau e também
após a prestação do serviço militar, eu tinha que tomar um rumo na minha vida, porque naquela época a nossa cidade de Brusque era um pouco pequena. E nós tínhamos lá 3 indústrias de tecido, a Bittner, a Schlesser e a Renault. Então as pessoas, quando chegavam em determinada fase da sua vida, quem tinha um pouco de poder econômico se deslocava para realizar estudos superiores em outros centros, em outras cidades maiores. E quem não tinha essa possibilidade continuava trabalhando naquelas indústrias de tecido. A minha irmã mais velha, ela trabalhou vários anos nos tiares de tecido e depois ela estudou enfermeira e se aposentou como enfermeira. A outra, minha irmã, a segunda, ela se aposentou, também trabalhou nos tiares de tecido e se aposentou como professora. Eu gostaria de lembrar um episódio que a minha irmã, essa que aposentou como professora, ela sempre lembra que na época que ela trabalhava na indústria Renault, o seu colega de tiar, que trabalhava junto com ela, era o Luciano, da Avan. Ela sempre fala isso aí e lembra desse episódio. Já o meu irmão, um pouco mais velho do que eu, quando chegou a idade de realizar curso superior, ele, após passar em um concurso, foi para a Academia Militar de Agulhas Negras, no Rio de Janeiro. Esse meu irmão, ele se aposentou já como coronel do Exército. Chegou na minha época. Eu tinha que, ou eu saía daquela cidade, de Brusque, ou eu permaneceria lá, como muitos amigos meus estão lá até hoje. Naquela ocasião, eu achei mais viável eu tentar seguir uma carreira militar. Procurei fazer o concurso para a Academia de Agulhas Negras, seguindo o exemplo do meu irmão, mas o concurso era muito difícil, muitos candidatos. Diante da situação, eu viajei para Mato Grosso. E lá em Mato Grosso, eu passei num concurso para a Polícia Militar. E resolvi seguir a minha carreira como policial militar. Naquela ocasião, nós fomos indicados para frequentar a Academia da Polícia Militar em Pernambuco. E lá realizamos o nosso aprendizado com referência à Polícia Militar, em Recife, na Academia da Polícia Militar de Recife. Retornando a Campo Grande, eu prestei serviço como instrutor num quartel da Polícia Militar, onde formavam os soldados, cabos e sargentos, durante algum tempo. Nesse período, houve a minha transferência e passei também a trabalhar em outras regiões. Trabalhei na região de fronteira, em Ponta Porã, depois trabalhei em Dourados, retornei para Campo Grande e a seguir, já como capitão, eu fui encaminhado para Brasília para fazer o curso de aperfeiçoamento de oficiais no Distrito Federal, na Polícia Militar daquela localidade. Naquela ocasião foi muito difícil, eu encontrei muita dificuldade lá na Polícia Militar de Brasília, tendo em vista que eu já estava há bastante tempo em Mato Grosso e um pouco desatualizado, né, com referência ao desenvolvimento, com referência também ao estudo e tudo mais. E o que eu encontrei em Brasília? Naquela época, o nosso grupo era formado por 15 oficiais da Polícia Militar de Brasília, que eram elementos com, a maioria deles com 3, 4 cursos superiores, oficiais que trabalhavam nas embaixadas, e os outros 15 eram oficiais de outros estados. Na minha condição, eu representava o estado de Mato Grosso do Sul. Como eu achei...
deixa eu ver uma coisa aqui. O pessoal está reclamando que o som não está legal aqui. Pessoal, fala comigo aí. Dá uma puxadinha aqui mais perto do senhor aqui, ó. Aí. Veja se agora vai dar uma melhorada. Pessoal, dá um retorno para nós aqui. Veja se o som deu uma melhorada. Saiu a interferência aí? Fala uma boa noite de novo aí. Testa Boa aí. noite, pessoal. Tá ouvindo melhor agora, pessoal? Vamos ver aqui que o pessoal está dizendo que está com interferência, não estão escutando. E aí, pessoal, responde para mim. Tá ouvindo agora? Nós não temos... Tá. Alguém pode dizer se o som tá bom, gente? Só lembrando aqui, as pessoas Tá estão com ruído acompanhando. o som. Porque na realidade assim, a gente tem uma equalização aqui no sistema, né? Tá muito alto o áudio, tô levantando o microfone e tá clipando, por isso que tá ruído. O som ele tem que ficar bom aqui, ó. Tem aparelho que a qualidade ela sobe mais e sobe menos, né? Então é o mesmo padrão que a gente usa aí. Então, Tá só melhor pedir para ele só agora. o volume que tá baixo. Disseram. Então a gente não pode colocar muito alto, senão clipa vai ficar rachado aí o áudio, então, entendeu? Na sua voz tá legal, é só na dele, eu acho. Então, na realidade o microfone tem que ficar sempre perto ali, só pedir pro coronel colocar o microfone mais próximo ali, porque a gente vai dando ganho no microfone e tá muito longe, né? Então, Maravilha. Vamos ver agora se melhora. Pode continuar, coronel, vamos lá. Então, pessoal, em Brasília, eu senti muita dificuldade no início. E diante da situação, como eu representava o estado de Mato Grosso do Sul, eu só tinha uma saída. Eu teria que estudar muito para conseguir chegar ao final do curso. E foi o que eu fiz, graças a Deus. Eu também realizei o curso superior de polícia no Centro de Ensino da Polícia Militar de Santa Catarina, em Florianópolis, já como tenente-coronel. Eu gostaria de ressaltar que, tanto em Brasília como em Florianópolis, algumas matérias que foram abordadas naqueles centros de ensino, lá nos dois, né? Muitas pessoas talvez nem imaginam o que se passa durante um curso realizado a tal nível. E eu gostaria só de falar um pouco sobre algumas matérias aqui, para os senhores terem conhecimento como é que se procede a formação de um oficial até ele chegar ao posto de coronel. Então vamos lá, matérias estudadas. Uma, ciências políticas, comportamento organizacional, estatística aplicada, noções de processamento de dados, sociologia, criminologia, metodologia da pesquisa, direito judiciário militar, direito administrativo, direito processual penal, administração geral, organização e métodos, administração financeira e orçamentária, administração de RH ou recursos humanos, administração patrimonial e material, princípios doutrinários, processo decisório, planejamento operacional, relacionamento interpessoal, direito constitucional, direito da criança e do adolescente, direito tributário, introdução à administração pública, administração de finanças públicas, administração da contabilidade pública, trabalho de comando, legislação policial militar, doutrina de organização policial militar, doutrina de emprego, metodologia científica e, por final, a famosa monografia. Então, pessoal, eu fiz essa leitura a respeito dessas matérias, todas as matérias que tinha que atingir uma nota no final, através das provas que eram realizadas. Caso contrário, o cidadão era reprovado e não iria concluir o curso. Após o curso realizado em Brasília, eu retornei a Campo Grande. Houve um período em que eu fui transferido para a cidade de Coxim, isso em Mato Grosso do Sul. Nessa cidade de Coxim, eu comandei a tropa e lá era uma área que abrangia 8 municípios na região.
Durante os trabalhos realizados, eu fui agraciado, na época, com o título de cidadão coxinense, pela Câmara Municipal daquela localidade. Tomar uma aguinha? Vamos tomar uma aguinha. aguinha. Toma uma aguinha aí. Então, deixa eu aqui dar uma boa noite pra galera aqui. Obrigado. Hein? Chegou aqui ó, o pessoal lá, o James está por aqui, a Aparecida Grandini, a Paula Lupatelli chegou também por aqui. Deixa eu ver, o Giovanni Estevam, Caio Arana, Lana Bevilacqua, o Ivan da Luz está por aí, a Daia Marcos Vinho, o seu Nivaldo Teste. Acho que agora chegamos a um número, a Márcia Tavares está por aqui. Pessoal, vamos compartilhar a live, tá? Nos perfis de vocês, para a gente poder alcançar aí mais participantes. O coronel estava aqui apresentando o seu currículo de formação, né? Para que o pessoal tenha um conhecimento. Eu vou pedir pro coronel para a gente tentar sair um pouco da leitura e passar mais tranquilo para o pessoal que está perguntando, né? E aí eles não vão guardar isso por enquanto. Mas o pessoal que está perguntando, assim, um pouco vamos falar do senhor já aqui em Itapoá. Quanto tempo o senhor está aqui em Itapoá já? Eu resido em Itapoá há 12 anos. 12 anos. Então já não é um forasteiro, como dizem por aí. Que chegou ontem de paraquedas e desceu aqui, né? Como dizem. O senhor já está aqui há 12 anos, é bastante tempo. Não é isso? Eu considero já bastante tempo. Porque assim, ó, quando eu cheguei aqui também, o pessoal falava assim, forasteiro, caiu de paraquedas e tal. Sempre quando a gente chega, né? 10 anos, 12 anos, 15 anos já não é mais um forasteiro, né? E o senhor veio para cá já aposentado ou o senhor trabalhou, tem algum negócio por aqui, tem alguma atividade ou... Não, doutora Elaine, eu já vim para Itapoá aposentado, né? E como eu era formado em Direito e tinha especialização em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, na ocasião eu pretendia montar um escritório de advocacia. Legal. Mas diante da conversa com o pessoal na época, Itapoá ainda não apresentava muito um lado positivo para ser montado um escritório para atender as demandas trabalhistas, né? Então eu resolvi aguardar um pouco mais, só que o tempo foi passando e eu acabei ficando sem exercer a atividade de advogado aqui. Então, boa notícia, ó, também é colega de profissão, olha só, né? Aí temos uma pergunta aqui, podemos passar aqui um pouquinho para as perguntas, aqui o pessoal aqui, deixa eu ver aqui, a Paula está dizendo assim, quais os seus principais projetos para Itapoá? Já vamos ver aqui, o Paulo. O senhor nunca foi da política, né, coronel? O senhor nunca teve, assim, uma participação? Foi vereador? Já foi alguma coisa na política ou não? Não, Elaine, eu nunca fui político, não. Nunca mexi com política. Nunca fui vereador, nem nada. Né? E o que levou o senhor, assim, a decidir entrar para a política para ajudar no seu município, a criar alguma coisa? Quais, assim, o que levou o senhor a decidir por se filiar a um partido e trazer uma proposta para a sua cidade? Muito boa essa pergunta. No mês de agosto, no ano passado, eu participei de uma reunião em Joinville e lá estava presente um deputado federal. Naquela ocasião, esse deputado pediu o empenho das pessoas no sentido de observar o que estava acontecendo com o Brasil e procurar se envolver mais na política no sentido de colaborar um pouco mais com o presidente Bolsonaro. Então, diante daquela solicitação e da explanação realizada por esse deputado federal, ao meu retorno, chegando em Itapoá, eu procurei me informar a respeito do partido, que é o PSL, né, de como eu deveria fazer para me filiar nesse partido. E diante da informação recebida, que o PSL ele realizava reuniões semanais em determinado local, eu me dirigi até esse local. E gostei da maneira como eram realizados os trabalhos lá, como era dada a oportunidade das pessoas usarem a palavra, das pessoas se expressar
da maneira como era conduzido aquilo lá com o máximo de respeito, sem agressão a ninguém, e eu achei que aquele seria o momento de eu realizar a minha filiação, e foi o que eu fiz. Acontece que a política é uma coisa interessante. Parece que devagarzinho ela vai acordando, vai despertando a gente, né? Para cada vez participar mais, para cada vez se inteirar mais dos problemas e participar. E isso aconteceu. Eu não esperava chegar a ponto de estar aqui hoje, né? Como representante do PSL e pré-candidato a chefe do Poder Executivo de Itapoá. Mas como a escolha do partido recaiu sobre a minha pessoa, eu passei a ver de uma maneira diferente. A política que eu enxergava antes, eu percebi que não é mais daquela maneira. E que eu precisava me dedicar a isso aí, que eu precisava estudar, que eu precisava procurar me informar bastante a respeito, que eu precisava interagir com as pessoas e com os políticos da região, com os políticos do Estado, com os políticos de Brasília, e é o que eu procurei fazer. O Marcos está perguntando, Marcos Haxon, nosso presidente, o nosso secretário executivo dos Conselhos da Assistência, está fazendo uma pergunta aqui para o senhor. O senhor já participou de algum conselho municipal aqui na cidade, representando alguma entidade não governamental? Não, Marcos, eu não participei de nenhum conselho aqui em Itapoá. Wellington Soares, coronel, qual vai ser o seu projeto na economia? Ou seja, como vai obter empresas para migrar para Itapoá e ajudar os comerciantes que estão à mercê junto com os pescadores e toda a sociedade de Itapoá? O senhor tem alguma solução? Obrigada, Wellington. Assim, a gente vê as pessoas aí, como diz assim, quem acompanha sabe que a atual gestão teve como política fiscal algumas adequações fiscais, um aumento de ISS, algumas tributações, né? O IPTU também foi tributado, além de outros. O senhor, como que o senhor vê essa tributação? O senhor tem algum planejamento para essa? Tem alguma ideia, né? O partido tem alguma ideia para esse tipo de política fiscal para o município de Itapoá? Olha, Wellington, foi muito boa essa sua pergunta. E ontem eu ainda estava pesquisando, né, a respeito desse assunto, para me inteirar sobre a principal fonte de renda do nosso município. E Itapoá, ela está calcada no turismo e no porto. E daí surgem vários questionamentos a respeito de como melhorar essa situação no tocante principalmente aos jovens, quando chegam na fase de procurar trabalho, que quando não conseguem trabalho no porto, a maioria sai de Itapoá e vai procurar outras cidades, e algumas pessoas não retornam mais. Então, a necessidade urgente de se promover, através de incentivos, a vinda de empresas que atuem em diversos ramos, inclusive no ramo portuário, né? Para que as pessoas aqui do nosso município tenham mais condições de emprego, né? Eu gostaria de citar, por exemplo, algumas empresas que atuam junto aos navios em São Francisco do Sul. Tem uma pessoa que é conhecida minha, que ele fornece apoio logístico, né, às embarcações quando atracam, e lá ele vai prestar todo tipo de atendimento que eles precisam, né? Nós precisamos desenvolver alguma atividade através da criação de um calendário que possibilite a vinda de pessoas para cá, não só na época do verão, mas também durante o ano, uma vez que os comerciantes
eles precisam ter como sobreviver nesse período que é fora o período de verão. E aí vai a nossa participação no sentido de elaborar parcerias através do convite a empresas de outras localidades que têm interesse em montar alguma coisa, algum ramo de comércio aqui em Itapuá. Não no sentido de estabelecer concorrência, mas sim alguma coisa diferente que venha ajudar a nossa população. Coronel, aproveitar essa oportunidade aí, eu não chamaria o senhor de forasteiro, o senhor já é um cidadão aqui de Itapuá há 12 anos, tá? Não considero o senhor um forasteiro. Eu pergunto para o senhor tem uma assessoria, né? Pessoas que estão à sua volta, que conhecem muito bem a cidade. O senhor está se colocando, né, para a população de Itapuá hoje, uma população que tem uma renda financeira que dá para fazer um bom trabalho. O senhor já pensou num vice? Quem seria o seu vice? Até porque o senhor está falando para a gente que o senhor é novo na política, no cenário político da cidade de Itapuá. O senhor já teria em mente um vice? Esse vice, quem seria? Ele já seria conhecido da cidade para fortalecer esse trabalho que o PSL vem fazendo na cidade, coronel? Olha, Marcelo, até o momento nós não escolhemos ainda a pessoa que seria a mais indicada para ser o vice. Até porque, segundo a lei, no período das convenções, é a hora de se preparar, né, junto com os outros partidos, né, qual é o caminho que nós iremos adotar. Então, de antemão, a partir do momento que se escolhe um vice com antecedência, ou de uma maneira antecipada, né, a gente perde um pouco o contato com os outros partidos. A pergunta que eu fiz para o senhor, porque, por exemplo, o PSL, vindo do presidente, vem numa linha militar, né, doutor Eleg? Sim. Então, o segmento, por exemplo, colocando o PSL Itapuá, colocando também um ex-militar aposentado, essa visão seria a mesma do presidente para Itapuá também? Essa que seria? E lembrando que o presidente está sem partido O agora, né? presidente está sem partido, exato. Por enquanto ele está sem partido. Mas a filosofia permanece. Permanece, aham. Eu acredito que não seria escolhido um militar como vice. Né? E porque até então, hoje aqui em Itapuá, nós temos pessoas bastante qualificadas, né? Talvez pessoas que até hoje não surgiram no meio político, mas pessoas que estão aguardando alguma mudança que ocorra no meio político para que elas venham participar, interagir com a política também. Com relação a, vamos falar aqui, desculpa aí, gente, peguei a caneta, esse troço está muito perto. Está espremido. A bancada é nova, a bancada é nova, eu me acostumei com esse trem aqui, grudado na minha cara aqui, não dá nem para enxergar o computador, pô. Não, liga não, viu, coronel, é mais ou menos assim mesmo, o trem aqui é virado no nhonho. Aqui quando não funciona o som, né? Não funciona o som, até que não caiu a internet, tá bom. Graças a Deus. Vamos dar uma boa noite aqui geral, chegou mais pessoal aí. Assim, coronel, nós temos hoje um faturamento, né, municipal, uma receita municipal invejável para uma cidade como Itapuá, né? E a nossa despesa hoje a nível municipal, ela é uma despesa... Opa, ô produção, mandaram um abraço para mim aqui? O nível de gastos hoje, né, com a folha de pagamento, ela representa um percentual significativo, né? Na sua opinião, o senhor tem alguma ideia de enxugamento de máquina, uma mudança, alguma coisa no sentido dessa parte de percentual de folha de pagamento? Olha, Elaine, eu trouxe aqui comigo algumas ideias para a elaboração do plano de governo. Né? Um dos itens é enxugar a máquina pública, com o corte de alguns cargos comissionados, adotando os moldes do que está ocorrendo no estado de Santa Catarina com o governador Carlos Moisés. Santa Catarina, o estado, também está adotando essa prática aí de enxugar a máquina. E Itapuá também, pelas conversas que a gente tem ouvido por parte das pessoas, que a gente conversa na rua, né, por parte de moradores daqui,
essa necessidade é urgente. E na sua visão de todas as secretarias que temos hoje, há intenção de alguma substituição, de alguma extinção de secretaria, de criação de alguma secretaria nova que possa, hoje o cenário da cidade, que possa trazer alguma melhoria? O senhor tem alguma ideia sobre isso? Olha, Elane, sobre a extinção ou criação de outras secretarias, no momento nós ainda não pensamos isso aí. Certo. Né? No momento oportuno. Até porque hoje nós estamos em fase de pré-candidatura. Mais para frente, o nosso palavreado tem que ser diferente, será referente à candidatura. E lá na frente, caso a pessoa sendo eleito, aí já é outro tipo de conversa, né? Então, hoje seria prematuro eu falar sobre extinção ou criação de secretaria, até porque eu desconheço a situação atual, como que está ocorrendo no nosso município. O Wellington está perguntando, Coronel, o senhor vai fazer política ou vai fazer gestão? Wellington. Wellington Soares. Lá da Barra do Saí. Um abraço, Barra, Wellington. ele é lá da Barra. Eu tenho aqui um dos itens do meu plano de gestão, elaborar o exercício de uma gestão do tipo empresarial e não uma gestão puramente política visando reeleição. Então, meus amigos, conforme eu falei no início, eu nunca fui político. Essa é a primeira vez, né? Então, desconheço totalmente, né, o que irei encontrar pela frente, caso sendo eleito, e como pré-candidato eu posso dizer o seguinte: entendo que é uma tremenda responsabilidade e que a pessoa tem que se dedicar ao máximo, né? E é isso aí o que eu pretendo fazer, né? Realizar uma gestão, caso sendo eleito, uma gestão empresarial. O Daniel Costa é lá da Barra do Saí aqui, pescador. Pessoal da Barra hoje com a gente. O pessoal da Barra está tudo aqui. O Edmilson perguntou quem vai ser seu vice, mas ele já respondeu, né, Edmilson? Daniele Caras com a gente aí também, Joana Daniel, Dark. abraço. Ele está perguntando aqui se o senhor tem algum candidato. Boa noite. Então já sabemos que o senhor é candidato a prefeito. Queremos saber se, caso eleito, quem será o seu secretário de pesca. Sou pescador aqui na Barra e gostaria de saber. Como ele já disse, né, em relação a escolher o secretário, algo do gênero, acredito que isso ainda é um assunto para frente, né? Então, mas assim, em relação aos pescadores, o senhor tem alguma ideia, algum programa, alguma coisa em mente para essa categoria da nossa cidade? Pois é, pessoal. Com relação a essa pergunta, é do conhecimento de todos que no período de pré-campanha é comum as pessoas saírem na rua visitando os moradores, conversando com um, conversando com outro, trocando ideia. E hoje em dia, para que se faça uma política com os pés no chão, todas as vezes que se conversar com uma pessoa, durante a entrevista, a gente colhe bastante informação dessa pessoa. E por intermédio das informações a gente vai saber qual é a ideia das pessoas, das comunidades, com referência a problemas que ocorrem naqueles locais. E a partir daí, elaborar um programa para que se consiga satisfazer o interesse dessas pessoas. Só que isso aí, tudo são coisas assim que ocorrerão lá quando a pessoa já é prefeito, quando ela já está exercendo o cargo. E no momento eu sou um pré-candidato, não estou falando nada que você ou que não você. Certo. Seu Eloy Biavati, boa noite, seu Eloy. Boa noite a todos. Coronel PSL sai chapa pura para ter um governo novo em todas as instâncias ou tem intenção de coligação com os caciques do MDB ou partidos que já exerceram o cargo a prefeito em Itapuã deixaram a desejar? Então, já falou de coligações, né? Existe alguma possibilidade de coligar? PSL, ele já disse aqui, né? Giovanni Estevam,
qual a sua visão sobre a educação de Itapuá? O que o senhor, do quadro atual, o que o senhor, né, analisa? Como é que o senhor analisa a nossa educação hoje? Boa noite. Quanto a essa pergunta a respeito da educação, nós gostaríamos de falar em primeira mão sobre a necessidade da valorização do nosso servidor público, e aí, em especial, a classe tão sofrida de nossos professores. Meus amigos, de que maneira nós poderíamos melhorar a educação no município? Através da elevação do nível motivacional dos nossos professores que lecionam nas salas de aulas. Através de uma correção salarial, através de cursos, através da realização de reuniões, sempre visando aumentar o nível de motivação dessas pessoas, para que elas consigam entrar numa sala de aula de cabeça erguida e tenham condições de realmente propiciar um ensinamento adequado aos seus alunos. Quando eu falo em aumentar o nível de motivação, todos sabem de que uma pessoa bem motivada, ela consegue realizar com sucesso aquele serviço que ela está prestando. Por outro lado, uma pessoa desmotivada, ela não tem condição nenhuma de frequentar principalmente uma sala de aula, onde os alunos estão ali carentes do saber. Meus irmãos, o fenômeno da motivação é uma coisa muito importante. Cada vez que um professor chega numa sala de aula, ele tem que saber exatamente o que ele vai transmitir aos alunos. De que maneira ele vai saber, né? Ele foi preparado, ele foi instruído para levar ensinamentos aos alunos, né? Então, a necessidade da gestão propiciar um tratamento digno aos professores, isso é muito importante, né? Hoje, no nosso Brasil, a gente vê situações humilhantes com relação a desacatos que professores sofrem em sala de aula, a falta de segurança, a falta de interesse, às vezes, de município, de organizar, de dar um apoio logístico, um apoio com material às salas de aulas. Eu gostaria de citar um exemplo que passou na minha vida na época em que eu comecei a trabalhar em Coxim. Naquela ocasião, nos anos 70, mais ou menos, existia, por ordem do governo federal, uma operação que se denominava ACISO, Ação Cívica e Social. E eu me recordo, naquela ocasião, que tinha momentos que a gente tinha que se deslocar do quartel com um grupo X de soldados até determinado colégio e passar um dia trabalhando naquele colégio. Consertando o telhado, carteira dos alunos, pintura, roçando, organizando os serviços de estrutura e tudo mais. Isso aí servia para dar uma melhorada e levantar, né, o grau de motivação e também a satisfação dos professores e alunos. Hoje, dói o coração quando a gente chega em colégios e estão praticamente semi-abandonados. Isso aí é uma coisa que não se pode, nós não precisamos deixar acontecer. Então a gente tem que se mobilizar e, principalmente nos municípios, procurar atender melhor a rede na parte no tocante à educação. É isso aí. Certo. Maravilha. Ô, doutora, só justificando aqui, boa noite para você que nos acompanha pela primeira vez, sejam bem-vindos. Só lembrando, tá, minha gente, nós não temos o ar-condicionado no estúdio e hoje as pessoas estão perguntando aí por que de um barulhinho, um ruído. É que nós colocamos aqui para
dar um suporte, porque o estúdio é pequeno, tá muito abafado aqui, aí a gente colocou os ventiladores aqui, tá? Então esse barulho que vocês estão ouvindo diferente é por causa do ventilador, porque realmente tá muito calor aqui dentro do estúdio, né, doutora? Isso Só aí. justificando, é esse o problema do áudio aí, tá, gente? Um dos assuntos que foi muito polêmico na nossa cidade, né, que causa polêmica até os dias atuais, um assunto que eu acredito que será o calcanhar de Aquiles em qualquer das gestões, né, quem assuma o poder ou quem permaneça nele, né, o assunto ônibus universitário, né. Sobre o ônibus universitário, o senhor tem alguma visão sobre esse problema, que foi a situação a suspensão do ônibus universitário gratuito para os estudantes? O senhor tem uma ideia, algum planejamento para isso, na sua opinião pessoal, mesmo que não esteja no seu plano de governo? Qual a sua opinião sobre esse assunto em específico? Muito boa pergunta, e eu gostaria de esclarecer que durante o tempo que eu estava realizando o curso de Direito, ele se distanciava em torno de 60 quilômetros da cidade onde eu residia. E a prefeitura local, ela mantinha ônibus para a condução dos alunos. Isso aí é uma coisa muito importante. Então, o município, ele tem que valorizar, ele tem que investir nos estudantes. O futuro do Brasil está nisso aí, gente. Então, tem que ter condução, tem que ter ônibus para Joinville, para Guaratuba. E os alunos não têm que se preocupar com isso aí. Isso aí eu entendo como uma obrigação do gestor municipal, né? Então não quero criticar ninguém, se tem um que não tem, mas eu acredito que isso aí é um ponto de honra. Tem que ter, sim, senhor. Tá certo. Coronel, aproveitar e fazer mais uma pergunta. Por exemplo, 1º de janeiro de 2021, coronel prefeito da cidade, o senhor mudaria o horário que nós temos de atendimento hoje? A pergunta de uma ouvinte que acompanha, o senhor mudaria o horário? Hoje, há um tempo atrás, era no período da tarde, agora passou para de manhã. Como é que o senhor faria? O senhor manteria o mesmo horário, deixaria o horário integral? Qual que é a sua visão dessa opinião aí? Em primeiro lugar, qual o horário? Hoje é de manhã ou à tarde? Hoje é de manhã. Das 8 às 13h30. Não, 7h30, 1h30. 7h30 às 13h30. Às 13h30 da manhã. Pois é, muito boa essa tua pergunta, né? E para que a gente possa tomar uma atitude com referência à mudança de horário ou não, eu acredito que o ideal é através da realização de uma pesquisa. Através da pesquisa a gente vai saber exatamente otimizar qual o melhor horário de funcionamento. E eu acredito que, né, o ideal seria funcionar de manhã e à tarde. No entanto, tem que verificar, né, qual a opinião das pessoas no tocante a isso aí. Deixa eu falar a população. A população, exatamente. Certo. Uma outra importante área da nossa cidade é a cultura, né? Hoje nós sabemos aí que temos nosso amigo Muti, a Nena, né, Marcelo? Que tem aí os projetos com os corais, né? Voz da Babitonga, Sementes da Manhã. Sementes da Manhã, faz um trabalho maravilhoso, um grande abraço para vocês aí. Inclusive vai ter um agora, né? Vai ter um para frente aí, vai ter um. Então, assim, como é que o senhor vê a minha opinião é que hoje a cultura poderia ter um pouco mais, né, de investimentos. É uma área mais que peca um pouco em investimentos, né? O que o senhor tem na sua visão sobre cultura? O que o senhor imagina em melhorias para a cultura do nosso município? Olha, Elaine, nós temos que agradecer a vinda de pessoas de outras regiões para cá, e fato esse que tem conseguido melhorar um pouco a cultura do pessoal de Itapoá. Nós temos que também agradecer ao Porto de Itapoá pela maneira como ele está ajudando as pessoas que se prontificam a melhorar a cultura do nosso município. Nós temos que nos preparar que Itapoá é um local que está em franco crescimento e desenvolvimento. Então nós temos que aumentar o grau cultural através da vinda de pessoas qualificadas para atuar nesse ramo, né? Nós temos que nós precisamos urgente aqui em Itapoá
de espaços, de locais para realizar, para termos ali teatros, apresentação de trabalhos, leituras de livros, pessoas que vêm de outra região para cá que queiram fazer a apresentação de algum determinado trabalho, né? E eu acredito que até hoje estamos carentes, nós não temos esse local aí. Nós temos que ter um local adequado, que realmente ofereça a condição dos participantes, das pessoas que estiverem lá, se sentirem em casa. Coronel, fazendo uma pergunta para o senhor aí. O senhor agora como um cidadão, né? Como o senhor vê a saúde da nossa cidade? Na sua visão particular, como que o senhor está vendo hoje a situação da nossa cidade e o que o senhor acha que poderia ser feito em termos de mudança? Pois é, meu irmão. Eu fui diretor de um hospital durante quase 4 anos. E lá eu pude entender um pouco a respeito do que ocorre com a saúde no Brasil. O problema da saúde no Brasil não é um problema de Itapuá, não é um problema de Santa Catarina, é um problema a nível nacional. Com o surgimento do Sistema Único de Saúde, no início, na sua fase de elaboração, tudo funcionou perfeitamente. Naquela ocasião, o SUS, o governo, o Ministério da Saúde, organizou uma tabela onde ali colocava os preços dos medicamentos, os preços relativos aos trabalhos dos médicos, de profissionais de saúde, etc. E acontece que durante o passar dos anos, essa tabela de preços do SUS, ela foi poucas vezes reajustada. E não se trabalha com um preço comparado ao preço principalmente de medicamentos que encontra-se no mercado. Daí surge um dos primeiros problemas. Em municípios pequenos, onde os atendimentos em posto de saúde, no nosso caso também no PA, quase todos os atendimentos são feitos pelo Sistema Único de Saúde. Todos, em específico. Não tem atendimento privado ali? Não temos, é isso aí. Ainda um atendimento em caráter privado, em caráter particular, ou através de convênios, Unimed e outros tipos de programas. Né? Então, tudo recai sobre o Sistema Único de Saúde. Daí, em virtude do governo não atualizar as tabelas de preço, quem atende através desse sistema, ele não consegue manter o seu padrão de atendimento, porque ele não consegue acompanhar a demanda. Muitos atendimentos e o retorno financeiro é pequeno. Se o sistema devolvesse às entidades de saúde em medicamentos aquilo que foi gastado com o paciente ou em material, eu acredito que seria diferente. Ele restitui através de dinheiro, mas um dinheiro defasado que ele paga pela tabela dele, que a tabela não foi reajustada. Daí surge a carência no Sistema Único de Saúde. É muito complicado. Então, houve uma descentralização do sistema de saúde, né? E passaram a jogar o problema em cima dos municípios. Por exemplo, eu escuto diariamente as pessoas falando que Itapuá precisa de um hospital. Vejo o que ocorre no Brasil, com várias regiões onde tem hospital abandonado há anos, por falta de uma visão melhor, por falta de um apoio do governo e por falta de condições de manter esse hospital funcionando. Para se construir um hospital numa localidade, não é muito difícil. Basta estabelecer parcerias e a construção é feita. Mas para manter o hospital funcionando, aí é que são elas.
Então, vou citar o exemplo aqui de Itapuã. Nós temos poucos médicos atuando na área. Então, compete ao município propiciar condições para que outros médicos venham atuar aqui em Itapuã. Eu pergunto, médicos de outras regiões, eles vêm para Itapuã, trazem as suas famílias para viverem através do SUS, é meio complicado. Mas o salário do médico aqui hoje em Itapuã, com todo respeito, coronel, ele supera a casa dos 15 mil reais mensais, né? Ele não tem uma base em relação a planilhamento SUS, né? Temos que ver que ele não vai receber nada do SUS, ele recebe realmente do governo municipal, Sim, né? sim. Então, a nossa maior problemática e reclamação da população usuária do SUS é que hoje Itapuã depende especificamente da boa vontade do Estado, né, em conceder consultas com especialidades. A nossa atenção básica, ela já determinado pela lei federal, a atenção básica é responsabilidade do município e o governo manda dinheiro para isso. Para as atenções postinhos, ele tem funcionamento. Hoje nós temos as unidades todas hoje temos só apenas 3 médicos concursados ainda, dos antigos concursados, outros se exoneraram, e tem médicos contratados nos postos, né? Os postos funcionam. A maior reclamação é no sentido da espera, da demora, né? De se ter conseguir marcar uma consulta com o especialista, porque dependemos do Estado. O Estado pega um bloco e manda para toda a região, Joinville, que tem que distribuir para nós, para Araquari, para Garuva, para todo mundo. Então, quando Itapuã ganha é um parto, né? E aí a demanda é muito maior. É nesse sentido que a gente pergunta, né? Qual seria, na sua visão, uma solução um pouco mais rápida? Infelizmente, o Estado não vai custear, ele tem, inclusive, deixado os municípios mais arrochados ainda para que mantenham a atenção dos seus pacientes, dos usuários SUS, né? Então, a previsão futura, inclusive com essas novas mudanças que o governo Bolsonaro fez a nível federal, inclusive na forma do financiamento, né, do pagamento do financiamento SUS para as unidades dos municípios, isso vai dar uma mudança. Agora vai receber o município pela sua produção, né, a produção de atendimento. Vai ficar um pouco, a minha visão, ele vai dar uma apertada, mas vai ficar bom. Então, a nossa problemática em nível municipal seria realmente esse atendimento, que é a obrigação do Estado e o Estado não faz, né? Ele deveria ter, mas ele não faz, né? Então, o que o senhor tem em mente para isso? A aquisição de parcerias, aquisição de compra de consultas, porque o município não vai conseguir, como diz assim, a responsabilidade sobre esse assunto, né? Tá, só antes do coronel responder, na realidade, tá, doutor, obrigado. Foi essa pergunta que eu fiz pro coronel. Exato, tá, coronel? Então, eu gostaria, que nem eu falei, gostaria que o senhor fosse, na resposta, coronel, direto numa solução, a princípio, ao seu olhar como cidadão, tá? Por gentileza. Como nesses casos as pessoas procuram o hospital em Curitiba ou em Joinville, né, teria que se estabelecer um tipo de parceria do município com as unidades de atendimento fora daqui, no sentido de se agilizar uma maior rapidez para atender as demandas que chegam naqueles locais. Então, por intermédio da prefeitura, eu acredito que a locomoção dessas pessoas teria que se dar de uma maneira mais eficiente, teríamos que ter mais ambulâncias, talvez até um ônibus para conduzir as pessoas até o local de atendimento. Só que eu quero deixar bem claro, muitas pessoas, quando procuram um atendimento diferenciado, eles já se deslocam por conta própria para esses locais. No nosso caso específico, a gente está tratando de pessoas que, quando sofrem algum tipo de acidente, de imediato elas têm que ser conduzidas para esses hospitais de referência, né? E são pessoas que procuram atendimento pelo SUS. Daí a necessidade de a gente focar isso aí com bastante empenho no sentido de solucionar esse tipo de problema. Tá certo.
doutora? Celso Ramos, aí estão perguntando aqui. O senhor sabe que nós estamos aí com um canteiro de obras na cidade, né? Então, temos obras aí de áreas de lazer, obras de área de tráfego, como a Celso Ramos, a André Rodrigues. O senhor, como cidadão, teria, na sua opinião, alguma visão de mudar essa situação dessa obra? Ou acha que ela, do jeito que está, vai atender a cidade? Porque o fluxo de entrada é bastante grande, né? Então, ela está sendo alterada na Celso Ramos e também uma mudança na avenida principal ali na André Rodrigues. O que o senhor tem em relação, assim, a sua opinião pessoal em relação a essas obras ali? Nós temos que prestar muita atenção com referência ao fluxo de veículos, não a entrada dos veículos na cidade, mas sim a saída. E a movimentação durante o período do verão, nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro, né, quando esse fluxo aumenta razoavelmente bem. Então, da maneira como está sendo feito, eu não quero emitir nenhum tipo de parecer sobre isso aí, até porque isso aí é da gestão do atual prefeito e a responsabilidade é deles, né? Então, eu acredito que Itapoá tem que se preocupar, porque a tendência é crescer muito nos próximos anos. Então, tem que fazer um estudo no sentido de asfaltar outras avenidas e coordenar melhor o tráfego aí, porque senão vai virar um congestionamento que sem controle, né? Então, tem que ter esse tipo de visão. De ano para ano, a quantidade de turistas que chegam no período do verão é muito grande. Então, a preocupação também tem que ser grande. E o grau de responsabilidade do gestor tem que focar com referência a evitar tipo de congestionamento. Coronel, deixa eu fazer mais uma pergunta. O senhor sabe que o senhor tem uma arrecadação anual que dá inveja, como a doutora já falou, a muitas outras cidades. O senhor, como prefeito da cidade de Itapoá, qual que seria o seu carro-chefe na sua administração? Qual a sua prioridade maior? O senhor deve ter um caminho a seguir. Qual seria esse caminho? Por onde o senhor começaria e qual que seria o carro-chefe da sua administração? Olha, o carro-chefe da nossa administração seria no tocante à saúde e à educação. Essas seriam nossas prioridades. Turismo também entraria nessa aí ou não? Olha, no nosso plano de governo, um dos itens é desenvolver o turismo, criando um calendário de eventos para o inverno e para o verão, né? Visando beneficiar o comércio local. Pretendemos incentivar a construção de quiosques na orla marítima. Pretendemos ampliar a festa do pescador, festa tradicional daqui da cidade. De que maneira seria feito isso aí? Propondo uma terceirização do evento, assim como ocorre em Araquari com a festa do Maracujá, assim como ocorre em Barra Velha com a festa do Pirão. Então, através da terceirização, as empresas que ocupariam os lugares teriam condições de fazer um evento com maior qualidade e para que os turistas que aqui estivessem presentes ficassem mais satisfeitos com o atendimento disso aí. Certo. Uma área muito delicada que nós temos aqui na nossa cidade hoje, segurança pública. Qual que é a opinião do cidadão sobre a nossa segurança pública? Guarda municipal, situação atual do nosso quartel, quantidade de efetivo. Até que é uma área de conhecimento de causa do coronel, né? Sem dúvida. Agora pegou numa área, né? Pois é, pessoal, agora vocês chegaram no meu ponto fraco aí. Deixamos para o final. Esse aqui não pode dizer que não domina, né? Realmente, pessoal, a área de segurança, né?
ela em alguns pontos deixa um pouco a desejar. Com referência à Polícia Militar, eles trabalham sempre com efetivo reduzido. Então, daí não se perceber muito a presença de viaturas e de pessoas na rua. Muitas vezes, uma unidade militar ela pode ter um efetivo de 30 homens. Aqueles 30 homens, eles não poderão trabalhar diariamente. Existe férias, existe dispensa de saúde, existe aquela licença quando a pessoa tira, que é no horário de folga, que ela não trabalha um dia, depois ela folga o outro, né? E tudo mais. De modo que o efetivo de 30 se reduz a praticamente 10 pessoas diariamente trabalhando. Sempre quando surgem ocasiões de final de ano, o governo municipal ele solicita um reforço de policiamento. E vem policiais de outras partes do estado para trabalhar aqui durante esse período de maior fluxo de pessoas. Há pouco tempo atrás, eu participei de uma reunião na prefeitura, onde falava-se na preocupação com referência ao final do ano e tal. E naquele local estava presente o deputado estadual Fábio Chiochetti. Eu solicitei a palavra e falei sobre a necessidade de um aumento de efetivo policial em Itapoá. Itapoá está subordinado a São Francisco do Sul. São Francisco do Sul é um batalhão. Todos sabem que o efetivo de um batalhão são bastantes policiais trabalhando. Diante disso aí, de que maneira seria feito um aumento de efetivo em Itapoá? Através da transformação do pelotão em companhia. Seria uma companhia policial militar. A companhia ela tem efetivo de 80, 100 até 120 homens. Então isso aí depende de contatos a serem realizados a nível de secretário de segurança, a nível de comando geral da PM, a nível do comandante do batalhão de São Francisco, né? E no que depender do município, através da Câmara de Vereadores, através de um processo legislativo, que parte a solicitação, e isso aí seguirá os canais competentes e o governo do estado a seguir, por intermédio da Assembleia, de repente precisa formular alguma coisa lá, algum tipo de lei, para solicitar que seja feito esse aumento de efetivo em Itapoá. Ficar solicitando aumento de efetivo por ocasião de festas, de final de ano e tudo mais, não vai resolver o problema, porque o problema continua. Hoje, Itapoá não está muito diferente de São Francisco do Sul. São Francisco tem porto, Itapoá tem. São Francisco tem algumas agências bancárias, também tem. São Francisco é uma cidade antiga, tem mais habitantes do que Itapoá. Mas Itapoá está crescendo. E a Polícia Militar do Estado, ela tem que se prontificar em aumentar esse efetivo. Uma correção aqui, coronel. A soldado Daniele está aqui conosco. Boa noite, Dani. Agora, nós pertencemos ao 8º BPM de Joinville, não mais São Francisco. Houve uma mudança já, acho que no ano passado, né, Dani? E agora Itapoá já pertence à região de São Francisco, de Joinville, não mais, né? De São Francisco. Muito bem, Daniela, muito obrigado aí pela informação. Então a gente já sabe a quem recorrer, no caso, seria o batalhão de Joinville. Muito obrigado. Com referência à Polícia Civil, Itapoá, como algumas cidades do interior de Santa Catarina, existem ocasiões que não tem nem delegado de polícia. E às vezes delegado de outra localidade, ele vem para cá para suprir aquela vaga. E isso aí se torna um problema muito sério. Todas as vezes que a Polícia Militar ou a Polícia Militar faz a detenção de um meliante, tem que levar às vezes essa pessoa para Garuva, para outros locais. Então isso aí está muito difícil. Então o Estado teria que dar uma olhada na Polícia Civil, ter pelo menos 2 delegados atuando aqui na região, ter mais escrivãos,
ter pessoal que trabalha lá dentro. A prefeitura municipal poderia, através de uma parceria, colocar 1 ou 2 funcionários para ajudar a resolver as demandas naquele local. Isso ocorre em diversos municípios, né? Então, a falta de pessoal na Polícia Civil é uma coisa que tem que ser olhada com muito carinho, tem que ser resolvido o mais rápido possível, porque quem está sofrendo com isso é a nossa população. Coronel, deixa eu aproveitar para essa deixa na área de segurança. Por exemplo, o estado de Santa Catarina, em vista de outros estados brasileiros, foi o único estado que fez concurso para policial militar, novos policiais. Então, já foi contratado até, fizeram o curso, já contrataram. Só que, para aumentar o efetivo da Polícia Militar, é de conhecimento de todos que não tem como fazer se não vir do governo do estado tiver novos policiais. Isso é uma coisa do governo do estado. A pergunta que eu quero fazer para o senhor é o seguinte: o senhor como prefeito, como a gente fez a pergunta na área da segurança, qual seria o seu trabalho na área de segurança? Por exemplo, o senhor tem autonomia na Guarda Municipal. Esse, o senhor como prefeito, o senhor pode colocar, o senhor pode tirar, o senhor pode fazer o que o senhor quiser. O senhor vai ser a autoridade máxima, o senhor pode. Hoje, nós temos uma guarda municipal na cidade que é só no papel. É uma guarda com uma pessoa só, sabe? O que o senhor faria? Falando na área da segurança, o senhor mexeria nessa guarda? O senhor vai efetivar fazendo concurso para colocar essa guarda para funcionar? Porque hoje é só teoria, coronel. O senhor, como profissional da segurança, o que o senhor faria? Já que policial militar, o senhor não tem como mexer porque vem do governo do estado. Agora, local, como autoridade do município, na Guarda Municipal, o que o senhor faria? Olha, eu acredito na Polícia Militar. Então, como prefeito municipal, eu procuraria realizar um contato com o governo, que, diga-se de passagem, também é coronel do bombeiro, e ele sabe como que funciona a coisa. Procuraria também o atual secretário de Segurança em Joinville, que é o nosso coronel Araújo, que foi comandante da Polícia Militar, e através dessas pessoas sensibilizar elas sobre a necessidade de aumentar o efetivo em Itapuã. Agora, quanto à parte burocrática, isso é uma coisa que tem que ser analisada e tem que seguir os trâmites legais para isso aí. Não ocorre do dia para a noite. É que sem concurso público não tem como aumentar o efetivo. E com relação à Guarda Municipal, o que seria a situação? Olha, quando eu ouvi falar que em Itapuã seria criada uma Guarda Municipal, na ocasião eu falei que não deveria ser feito isso aí. Eu sou contra a Guarda Municipal. Então... E em grandes centros urbanos, a Guarda Municipal tem um grande efetivo, né? E normalmente quem comanda a Guarda Municipal é um oficial da Polícia Militar. Aí a situação é um pouco diferente. Mas em município pequeno, Guarda Municipal é problema. Não tem como fazer funcionar, né? E já que estamos falando a respeito disso aí, né? Poucos dias eu passei numa casa, num determinado imóvel, e vi uma placa lá, Secretaria de Segurança Pública Municipal, não sei porque está. Eu sou contra isso aí, eu acho que não é o caso, não. Tem coisas mais importantes para ser desenvolvido, para ser olhado no nosso município. Tá certo. O seu Everton está perguntando aqui. Desculpa, coronel, mas no meu ver, para a saúde em Itapuã seria aumentar as locomoções, hospitais de referência e não implantação de unidades de saúde com todas as especialidades, atendimento direto e não deslocamento desnecessários, pois existe um orçamento para tal fato. Este é seu pensamento? Quanto à mobilidade urbana, não se deveria pensar na criação de um órgão específico para tais fatos? Segurança não é o mais fácil ofertar condições e instalações para tais unidades e não pedir esmola para a segurança? Segurança está vindo de fora. Eu acho que ele respondeu já uma parte aqui, Everton, quando você escreveu, que ele falou da segurança, né? Da parte aqui da saúde, no caso ele está falando das especialidades aqui, não fora, né? Deixa eu ver o outro aqui. O Elaine, deixa eu só me dar uma parte claro, aí. Claro. Com referência a uma melhoria, a trazer especialidades, a nossa ferramenta principal é o médico. Se tiver médico com especialidades para trabalhar no nosso município, parabéns, muito obrigado, sejam bem-vindos, né?
Mas ocorre que o que temos aqui ainda não dá para suprir um hospital. Ok, deixa eu ver aqui. A Ângela está dizendo, a guarda está só no papel, não sei mais, esses dias já a prefeitura tinha um monte de caixas de cadeias chegando e uma boa parte delas era para a guarda municipal. Acho que é cadeiras, né? Sim, a prefeitura comprou os móveis lá para a guarda, até tem uma cafeteira bastante cara, né? Ainda tem outras coisas lá, acho que o carro também foi adquirido, algo assim. Deixa eu ver aqui se eu pulei alguém que ficou para trás. Então vamos falar transporte público. Qual a sua opinião hoje sobre o nosso transporte público na cidade? Olha, o transporte público em Itapoá, ele funciona de uma maneira razoável, mas ficaria melhor se aumentasse o número de ônibus circulando e que nós tivéssemos alguns pontos de ônibus que trouxesse, que viesse a trazer um pouquinho mais de conforto para as pessoas que estão ali. Por quê? Olha a cidade de Curitiba, os pontos de ônibus em Curitiba, tem até ar-condicionado, e nós estamos a 100 km de Curitiba. As pessoas ficam nas calçadas e nenhuma cobertura tem em determinados lugares para eles ficarem debaixo. Nenhuma cadeira para a pessoa ficar sentada ali esperando o ônibus. Então, minha gente, isso aí é uma coisa assim que tem que ser feito de imediato. Então, o poder público, ele tem que se mexer, ele tem que atuar e propiciar uma melhoria nessa situação. Precisamos melhorar os locais, precisamos ter mais ônibus circulando, e essa é a minha visão. Ok. Com relação, doutora, só concluindo aí, Gu. E ainda, eu gostaria de falar a respeito da necessidade urgente de Itapoá ter uma rodoviária. Hoje, como cidade turística que é, isso aí é uma coisa que tem que ser resolvida, porque as pessoas vêm para Itapoá e aquela nossa rodoviária é muito precária. Lá não tem o mínimo de conforto para ninguém, a pessoa atendida num balcão, do lado externo. Na realidade, ali é um ponto de venda de passagem, né, uma Coronel? venda, não é uma É um rodoviária, ponto é um de ponto de venda, venda. né? É. Passagem, né? Então é por aí, precisa, através de uma parceria com empresas do ramo, para ser construída uma rodoviária aqui em Itapoá. Doutora, só para concluir com relação ao transporte, por exemplo, hoje, a doutora que está bem a par dos números, né? Doutora Helena, hoje nós temos, por exemplo, o valor de uma passagem, que é X. A prefeitura complementa essa passagem para dar um montante geral, né? A empresa de ônibus que presta serviço aqui, Coronel, ela alega que não tem público para poder o transporte. Aí o senhor comentou com relação ao aumento do transporte. Como é que seria essa parceria? Já que a prefeitura ela paga o adicional. A passagem é X, a prefeitura paga um pouco para valer as despesas. Seria mais ou menos? Quanto é a passagem, doutora? Eu não sei como é. Acho que é R$4 agora. R$4, mas a prefeitura paga um valor a mais, A prefeitura paga um valor a mais, R$1. que é a complementação. Isso. É R$1 e pouquinho, né? É R$1 e Acho que, se pouquinho. não me engano, é R$1,50, para dar R$5,50 que era no contrato, Exatamente. se ela não subiu a alteração esse ano, porque ela tem aquela variação, né? Aí ela paga pelos escolares, aquela coisa toda, né? Verdade. Para suprir, né? Porque hoje o município ele é responsável por 70% do que se arrecada a empresa de transporte urbano, né? Então a pergunta do Mamed. Itapoá é um município cuja população é flutuante, tem época que tem muita gente e tem época que tem poucas, né? Então, quanto ao aumento do número de ônibus circulando, do meu ponto de vista, seriam mais para essas épocas onde tem muita gente circulando no local, né? Tá certo. O Mamed que fez uma pergunta aqui. Boa noite, Mamed, bem-vindo. Boa noite, Mamed. Segurança não é prioridade em um cenário complicado, onde há anos esperamos por mais efetivos? É uma pergunta. É uma pergunta. Complicado vindo de um militar. Aí ele complementa dizendo aqui: bom, ele recebeu viaturas, recebeu colete, armas, área para a construção do batalhão, que ele colocou aqui, que a Polícia Militar, né, recebeu a arma do município e tal.
e local para a construção do batalhão, né? O que o senhor tem? E a Dani diz que de fato tudo isso, mas isso não é só isso. Né? Então, isso aí já é um bom sinal. Que bom que veio tudo isso aí. Mas o que temos que falar é sobre os recursos humanos, precisando de pessoal. Não adianta construir um quartel grande se não tem efetivo. É a mesma coisa com relação ao hospital. Não adianta construir um hospital se não tem médico bastante para trabalhar lá dentro. O Marcos Rasca está fazendo uma pergunta para o senhor aqui, coronel. Sendo a segurança sua área de atuação, por que o pré-candidato não participou do CONSEG, que é como o senhor considera a participação e controle social? É que o CONSEG ele é formado por pessoas que são convidadas em determinados segmentos da sociedade para compor esse conselho. E não me foi formulado nenhum convite para participar do CONSEG, como de outros conselhos aqui. Isso é edital público, né? Não são convites, são editais, né? Editais públicos. Tem que participar de uma entidade para poder participar nos conselhos, né? O senhor não participa de nenhuma entidade social, uma organização social organizada, uma sociedade civil organizada, sociedade de bairro, Rotary. O senhor não participou? Não participa, daí não me foi formulado convite nenhum. Então, Marcos, as suas perguntas não vamos mais poder dar continuidade dela, porque no controle social ele não trabalhou, tá? E não vai ter conhecimento. A Dani está dizendo aqui, bom, quando se trata de gestão e administração, sempre vai haver planos, promessas e opiniões diferentes. Acredito que conhecer a base, saúde, educação, segurança, é o que está no topo da crítica e da necessidade. Ela só está colocando o pensamento dela. Obrigada, Dani. Obrigado, Dani. Sempre participando. A Simone Base está por aí também, dizendo aqui que tem dias que mesmo na temporada o ônibus anda vazio. Respondendo para o Mamed, todas as áreas são prioridades, meu amigo Mamed. Temos que ser mais humanos, primeiramente, ou seja, fazer o essencial, feijão com arroz, no dia a dia, exemplo, tu é um cara de esforço, quando não sabe, vão atrás. Porque, blá, 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 beleza. Doutora, não temos mais tempo. Ô, louco, tem 1h09 ali. Não tem mais tempo. Mas aqui já. Aqui é 21 Ô, louco, produção, 1h09. Onde? Aqui, 1h09 aqui. Não, mas a gente começou o programa é às 20 horas. Não é live? Não. Esse aqui não é o horário da live? Não sei, isso aqui já é 21h30. Nós vamos até meia-noite, então. Não. Não, é 21h30. Das 20 às 21h30. Então, suas considerações finais, coronel. Elaine, Marcelo, eu gostaria de agradecer muito essa oportunidade que me foi dada de vir aqui nesse seu programa. E a gente sabe que o grande número de pessoas que estão a essas horas ligados para poder participar, para ouvir algumas palavras, porque tudo se refere a um melhor andamento, né, do nosso município. Então, muito obrigado, me coloco à disposição das pessoas. Muitas pessoas alegaram que não me conhecem. E hoje foi uma oportunidade aqui de algumas passarem a me conhecer. Eu gostaria de dizer também que algumas pessoas que reclamam que não me conhecem, gostaria de pedir que essas pessoas passassem a frequentar mais a missa aos domingos, porque lá com certeza vão me ver presente e vão me ver participar da missa. Vou atender o pedido do Mamed, nós vamos mais alguns minutos. Gente, eu quero aproveitar. A gente, só um pouquinho, Coronel, estão pedindo mais uns minutos com o senhor aí. Só para lembrar, tá, gente? O Marcelo está desde as 5 da manhã, eu não comi nada, tô morrendo de fome, mas o nosso convidado merece todo o respeito aí. Coronel, a gente vai mais alguns minutinhos então, para a gente concluir. Pode estar, doutora. Vamos. Obrigado, Mamed. Você pediu, a gente vai atender. Pode continuar. Pode. Só concluir aí, tá, Coronel? Vai lá, pode ficar tranquilo. Muito bem, então eu quero deixar aqui um forte abraço a todos os moradores de Itapoá. Em especial ao nosso querido padre Genivaldo, que tanto colabora nas missas de domingo para alegrar as pessoas e devolvê-las a esperança de uma vida melhor. Elaine, mais uma vez te agradeço por ter participado desse programa de comunicação e expressão. E agradeço também ao meu Deus
por ter me dado condições de estar aqui com um encargo de tão sublime missão. Meu boa noite a todos. Doutora, só queria comentar. Coronel, eu queria agradecer a sua presença. Parabéns aí pela sua atitude, recebeu o convite, né, do programa Descendo a Lenha, através da doutora Ilane. O senhor é o primeiro, tá, que aceitou o desafio. Esse convite já foi feito a muitas pessoas até agora. O senhor é o primeiro a estrear, né, doutora? Exato. Então merece toda a nossa admiração, nosso respeito, a sua assessoria também que está aqui. Agradecer também a presença do Elvis, sempre presente, acompanha já o trabalho, né, doutora, do Descendo a Lenha, sempre participando, sempre também um grande formador de opinião. E parabéns ao PSL por ter o senhor na frente, representando, e que o senhor realmente possa voltar mais vezes até o pleito, né? Em outubro, que o senhor possa voltar mais vezes aqui. O senhor já é de casa e será sempre bem-vindo na Rádio Nativa e dentro do programa Descendo a Linha. Doutora. Muito obrigado, Marcelo. E estarei sempre à disposição aqui da rádio. E também, Elaine, parabéns mais uma vez e sucesso aqui nesse seu programa. Realmente a cidade de Itapuá precisa disso aqui, né? Só mais um detalhezinho. Em Campo Grande, nós tínhamos lá um radialista que tinha um programa semelhante. E esse radialista, no início, ele criticava muito a atuação da Polícia Militar naquele local. Só que a partir de determinado momento, ele passou a ver de outra maneira e ele se tornou um dos maiores amigos dos policiais em Campo Grande. Então, esses programas assim em municípios, isso aí estão levando a verdade ao conhecimento do público. Estão levando aqueles acontecimentos daquele momento. Coisas que precisam, coisas que a população tem que tomar conhecimento, e isso é muito importante. E é por aí que eu vejo. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Então vamos agradecer. Obrigado mais uma vez, Coronel. O Marcelo já fez as honras da casa, por ter aceitado o nosso convite. Um abraço ao Ides, foi com quem eu falei em primeiro momento, já de pronto me respondeu que iria me retornar, rapidamente me retornou, né? Então eu agradeço. Ganhei aqui, não sei se todos vão conseguir enxergar, ganhei um livro aqui da história de Porto Belo, do nosso amigo agora vamos chamar de nosso amigo, que já faz parte do time, né? Do time aqui da casa, né? Então ele está aqui, ó, ele deixou uma dedicatória. Maravilha. Ofereço esse exemplar, doutora Elaine, em reconhecimento à sua incansável batalha pelo desenvolvimento e progresso de nossa Itapuá. Coronel Guilherme Demarque, 31 de janeiro de 2020. Fico muito feliz, Coronel, de coração, eu amo leitura, então pode ter certeza que vai ser lido com muita riqueza de detalhes. Fico muito grato. Mais uma vez, obrigado pela explanação. Tenho certeza que não será a primeira e última vez. O senhor vai voltar aqui para conversar conosco. Há muitas perguntas, muitas pessoas querem tirar dúvidas e a gente está com esse espaço aberto. Tá? Vocês que participaram, obrigado. Só quero deixar agora minhas finais aqui. Mas antes, né, doutora, da doutora finalizar... deixa eu dar uma bomba e você dá propaganda. Pode ser? Tá, beleza. Estamos sem secretário de Segurança Pública. O secretário foste exonerado na data de hoje. Vai voltar, né, doutora? Vai voltar para segunda-feira. Como a gente já tinha cantado a bola já há muito tempo, né? A gente já tinha falado. Provavelmente, então, o nosso querido, nosso amigo André Vinícius deve deixar, né, a Câmara de Vereadores. Lembrando que o vereador que vota foi o segundo mais gastador de diária, e o período que o André esteve aí à frente mesmo. Nunca pegou um Uma centavo, diarinha. nem R$1. Falar R$1 é mentira. Parabéns, André, você vai deixar muita saudade, você faz um brilhante trabalho. E fez, e curso, e viagem, visita, e foi, e nem um tim-tim-tim, né? É isso aí. Pode ir agora, vai para... Não, mas depois a doutora finaliza ainda. Sim, sim, tá. só queria dar essa aí. Só lembrando, quero convidar você, né? Obrigado, doutora. Sim. Amanhã a doutora também vai estar lá prestigiando, convidar o coronel também, tá, coronel, para estar com a gente. Amanhã a inauguração da Solene Colchões, ali em frente ao Sicredi, das 9 da manhã até as 16 horas. As pessoas que forem lá presentes lá, estiverem lá no local, vão deixar o nome, inclusive a doutora, de repente, vai que o coronel, o Elvis aí, deixando o nome, no final do dia vai ter um sorteio, vai concorrer a um lindo colchão de casal, doutora, novinho, entregue pela sua mãe. Se eu ganhar, vão dizer que é Xuxo. Você então vai sorteio, não posso. Se eu botar meu nome, eu ganho, vão falar que é Xuxo. Então também não vou colocar, doutora. Tu pode colocar. Não, mas é maldade. Eu vou falar que é Xuxo. Tá. Um então abraço amanhã, lá aos nossos amigos lá. Geraldo
Coelho e toda a família lá. Obrigado, Geraldo. A gente vai estar lá prestigiando, sim. Doutora, então... Sucesso para você, cara. Deus te Muito abençoe. sucesso. É um cara Parabéns, que só hein? investiu na cidade, acredita na nossa cidade e é de empresários assim que a gente precisa. Doutora, então, finalmente? Bom descanso, Marcelo. Boa noite, doutora. Boa noite, Mamed, e aos demais aí, gente. Bom fim de semana para vocês. Fim de semana promete. Então, segunda-feira já voltam as sessões da Câmara. Fiquem ligadinhos que tem muita coisa na pauta para segunda-feira. Retorno aí, óbvio que a sessão campanha a pleno vapor, com certeza volta agora. E celebrando que a transmissão da sessão pela Rádio Nativa. Exatamente. Provavelmente em junho ou até antes deva retornar aí para também o cenário político da Câmara o secretário atual da Agricultura e Pesca, Jonecir, volta, né, para para o seu cargo. Abril? O Elvio já está ajudando aqui, ó. A informação fresquinha. Em abril ele volta. Então, e não voltando. É fake news, né, doutora? Não é fake news isso, hein, gente? O homem tem conhecimento. Então, um volta agora em fevereiro e o outro já volta em abril, provavelmente depois da janela. Obedecendo aquele cronograma que a gente tinha falado. Né? E aí, com certeza, também, quem está lá, o Osni, deve, ou é dispensado ou voltará para a Secretaria de Agricultura e Pesca. Né? Apesar que o cargo que ele ocupava já está ocupado pelo nosso amigo Willy Dank. Verdade. Né? Doutora, só lembrando, no próximo programa a gente fez o convite, a gente não tem confirmação, possivelmente teremos um outro convidado também. Isso. Nós fizemos o convite ao pré-candidato do seu Mário da Maicon, seu Mário Tavares, né? Enviei o convite pro Japa, o Luciano, né, que é um dos assessores, a Sapa Adriana também, que é da assessoria dele, convidando ele para a próxima sexta-feira estar aqui conosco para esse bate-papo similar que fizemos aqui com o coronel, certo? Para, apesar que possa conversar, ele já foi vice-prefeito, já esteve prefeito, né, concorreu nas últimas eleições, para a gente fazer um bate-papo aqui com vocês. Caso ele realmente confirme, né, nós avisamos a todos aí para participarem do programa. No demais, um bom final de semana para vocês e até sexta que vem, se Deus quiser. Minha gente, bom final de semana. Obrigado, Coronel. Obrigado, Elvis, pela presença. E até o nosso próximo encontro, que vai ser na próxima sexta-feira, a partir das 20 horas, para todo o planeta, o programa Descendo a Lenha, aqui pela Rádio Nativa. Um bom final de semana a todos e até lá, pessoal. Tchau, tchau.